Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Bárbara Carmadelli, ela é Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. O assunto que a gente vai conversar aqui é sobre o Palácio Rio Branco. A gente já teve, inclusive, a atualização do caso, fechou a parceria, né, a concessão do novo hotel que vai administrar o espaço, mas antes houve uma contestação do Ministério Público e que a PGE respondeu, e é muito disso que a gente vai falar hoje. Eu, inclusive, conversei com Bárbara para o Metro 1, a gente fez uma matéria sobre. E eu queria que você falasse, Bárbara, porque o Ministério Público, a doutora Rita Tourinho, contesta muitos pontos dessa concessão. Ela chegou a falar sobre o espaço, o tempo de serviço, os 35 anos, citou também o valor dessa concessão e aquela área ali contígua, né, que vai ser construída atrás do palácio. Queria que você falasse um pouco desses pontos de contestação. Você já tinha me dito antes que o Ministério Público, que a PGE não enxerga como técnico essa contestação do Ministério Público. Queria que você falasse um pouco. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui acompanhando essa entrevista. Agradecer, André, o espaço para que nós possamos esclarecer alguns pontos. Afinal de contas, isso tem um interesse grande de conhecimento, de publicidade sobre o que realmente é esse projeto do Palácio Rio Branco. Eu, como lhe disse, tenho o maior respeito pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pelas promotoras que estão à frente do caso, profissionais que admiro, inclusive, muitíssimo. Mas, infelizmente, nesse caso, nós não podemos concordar. E mantivemos a postura do Estado pela total legalidade da proposta feita, do modelo que foi colocado e é altamente exitoso, pelo seguinte: toda vez que se faz um projeto público, tem-se obrigatoriamente, é o que se espera do governante, planejamento, certo? Um planejamento que vise demonstrar a efetividade, o êxito, o que se consiga chegar aos resultados que são pretendidos dentro daquela ação governamental. E, nesse caso, nós tivemos um planejamento muito grande. Foi um planejamento exaustivo, até porque, quando se imagina a inserção deste bem na atividade econômica, ele não pode ser imaginado como qualquer bem privado. Você tem que garantir diversos aspectos. Aspectos que vão desde a preservação de um patrimônio público, a garantia de que esse patrimônio servirá também à comunidade, a garantia de que aquilo é viável financeiramente e que haverá um interesse do privado com todas essas limitações criadas relacionadas a aspectos públicos, culturais. Então, quando se faz isso, se viu todo um desenho do que seria o bem, o local onde o bem estava, o que o poder público desejava, de qual seria a melhor forma de aproveitamento deste bem. E quando se chega depois à modelagem final do contrato, a abranger aspectos como tempo de contrato, valor desejado, nós temos, como eu pude conversar com você, aqui cálculos que são cálculos muito técnicos. São cálculos que perpassam por economia e uma economia financeira, matemática financeira. Ninguém pensou ou escolheu um número de anos. Ninguém pensou ou imaginou um valor necessário para a restauração do palácio. Ninguém pensou ou imaginou do nada um valor de outorga e um tempo de outorga necessário. Isso tudo foi feito a partir de aspectos econômicos que calculam capital necessário, amortização desse capital, retorno, lucratividade, tempo da atividade econômica e mais, se aquela atividade econômica, no caso o palácio em si, grande parte será para a atividade da hotelaria e de eventos, e eventos inclusive culturais que podem ser ali realizados, se tinha pertinência, se você poderia colocar isto dentro daquele imóvel, naquela localidade, e seria viável economicamente, porque o ser viável economicamente é o que vai garantir o sucesso da utilização do palácio, da revitalização urbana do entorno, de você criar um mote que sirva ali para revitalizar mais ainda a área, para que permita a reocupação urbana da área e que torne o palácio autossustentável em sua manutenção e mais ainda que o Estado, e não é Estado aqui um ente
um monstro além da comunidade, mas que haja ali o Estado, enquanto organização política da comunidade baiana, ele consiga também auferir recursos que ele pode aplicar em outros imóveis que não tenham essa capacidade econômica. Então, quando a gente fala que o Estado, depois do período de amortização dos investimentos para recuperação e manutenção, ele passará a ter uma outorga, ele ganhará um certo lucro, vamos dizer aqui, porque lucro não é a palavra adequada, mas ele ganhará uma receita, pronto, uma receita decorrente disso. A receita não é para ser gasta de qualquer maneira, a receita é para que se possa aplicar no patrimônio cultural do Estado. Você tem aqui uma fonte para fomentar as atividades culturais do Estado. Então, tudo isso vem com um planejamento que vai de um planejamento técnico da viabilidade do projeto a um planejamento econômico-financeiro para que esse projeto se mantenha e se execute pelo prazo previsto. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de apresentar ao Ministério Público tudo isso e nós não vimos nenhuma impugnação técnica. O que é impugnação técnica? Seria dizer, por exemplo, olha, os critérios que vocês colocaram nos cálculos, olha, aquilo que vocês viram como viabilidade econômica relacionada à utilização do palácio, não se sustenta por isso, por isso, por isso. Os critérios que vocês usaram têm falhas, porque você não poderia imaginar esse período de amortização do capital diante da aplicação da taxa de juros ou da taxa de inflação que existe e da perspectiva disso dentro de 10 anos. Olha, esse valor de outorga não se mantém porque essa diária que vai ser cobrada, ela é inexequível dentro desse mercado. Entenderam? Então, assim, não houve essa apreciação. Houve um questionamento, o questionamento foi respondido, aliás, reitero também algo que nós já conversamos, todo o processo está disponível no site da Secretaria, os estudos estão disponíveis no site da Secretaria, inclusive eles serviram como anexo ao edital, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso, para que, inclusive, qualquer interessado em participar da licitação pudesse conferir esses cálculos, apresentar os novos cálculos que tenha feito uma proposta até mais vantajosa, como foi a proposta vencedora. Enfim, todos os dados foram postos e não houve questionamento técnico desses dados. Houve pergunta, a pergunta foi respondida e não se disse o porquê a resposta não satisfez. Então, a meu ver, não existe fundamento para a impugnação do Ministério Público. Ao contrário, nós estamos aqui diante de um projeto que já pode se dar como exitoso, porque conseguimos atrair outros investidores para além daquele que originalmente apresentou o estudo, e depois, até se você me permitir, eu falo um pouquinho dessa sistemática, desse procedimento, né, que não é algo muito conhecido do grande público. E a proposta que ele apresentou foi muito melhor da proposta referencial que nós tínhamos. Então, nós temos aqui um projeto que prevê um aporte maior, prevê, inclusive, o pagamento mais rápido da outorga e esperamos realmente que isso se concretize e alcance os 3 grandes objetivos de tudo isso. Agora, doutora, primeiro, diga, por favor. Rapidamente, você explicou muito essas questões técnicas, né, de contestação do que o Ministério Público questionou e levantou como problemática, mas há um ponto que o Ministério Público fala e acho que ecoa muito com o que a gente, como leigo, também compreende, né, porque a gente não tem esse conhecimento jurídico, mas entende ali da simbologia que tem aquele palácio. Ali é a primeira sede do governo do Brasil, não só da Bahia, né, estabelecida ali na fundação da cidade do Salvador, 1549. A gente tem um palácio que conta a história também dos governadores republicanos. E a questão que fica é a seguinte: a gente está entregando para a iniciativa privada, claro, uma concessão, tem um período, tem a proteção da legislação, mas a gente entregando um espaço público de tanto simbolismo para a iniciativa privada. O Ministério Público questiona isso, a gente também pergunta, o governo do Estado, o governo da Bahia, não tem condição de manter aquele prédio de tanto simbolismo, de tanta importância? Esse modelo não poderia ter acontecido com outros prédios públicos, históricos? Por que aquele, especificamente, pela importância que ele tem? Vamos lá. Por primeiro, é importantíssimo dizer o seguinte: a simbologia daquele prédio não vai ser perdida por conta do projeto. Isso permita-me,
uma imagem que ela não se coaduna com a modelagem que foi feita. Muito ao inverso. Quando nós falamos de simbologia e simbologia cultural, nós temos ali, e nesse prédio específico, a sua localização dentro de uma área tombada, e ele vem para depois sofrer um tombamento individual, que ainda não ocorreu, mas terá, nós sabemos que terá, dentro de uma proteção arquitetônica e cultural, porque quem conhece o palácio sabe que nós estamos em um dos prédios mais bonitos que nós podemos ter dentro da cidade de Salvador e dentro do estado da Bahia. Só que, de há muito, o prédio não vinha sendo utilizado como um prédio para sediar um governo, um executivo. A sede do Executivo da Bahia mudou desde o final dos anos 70 para o centro administrativo. Ali funcionava a Secretaria de Cultura. Não se pode imaginar que o funcionamento ali da Secretaria de Cultura, com todas as vênias do mundo, signifique que, com isso, eu estou mantendo o simbolismo daquele prédio como o primeiro grande palácio de governo da cidade de Salvador. Isso daí não existe. E aí nós adentramos num aspecto pior ainda. Esse simbolismo que se visa proteger está sofrendo uma ameaça grande. Por que está sofrendo uma ameaça grande? Porque ele não teve a manutenção adequada por diversas décadas, não é algo imputável aos 5 últimos anos. Nós temos aqui uma falta de manutenção que é histórica, e esse simbolismo todo se perderá se o palácio ruir. Na verdade, nós já temos situações, quem vê as fotos e quem faz a visita técnica, vê situações ali graves que ameaçam a rigidez física do palácio. Isso traz, portanto, o seguinte questionamento: eu protejo o simbolismo localizando uma forma de recuperação desse patrimônio que se transformará também, não só para uso privado, mas se transformará também num espaço aberto cultural, ou eu me apego a dizer que somente o Estado, somente o poder público é apto, competente para apor recursos e recuperar o palácio e o deixo dependente de um orçamento público? Porque, assim, existe algo que não é só da parte jurídica, que é da parte política e da parte de economia também, que é uma pergunta que a gente sente no carrinho de supermercado, que é a questão da disponibilidade de recursos públicos, certo? Na hora em que se tem diversos deveres constitucionalmente postos a um poder público e deveres que se estruturam de acordo com o nível de necessidade, há uma obrigação social e um reclamo social de saber o que é que se deve cumprir. Nós estamos passando, e vamos aqui considerar esses anos, esses anos é que me permitem fazer o desenho do projeto e justificar a opção governamental pelo projeto. Nós temos, nesses últimos anos, gastos excessivos por conta de uma pandemia. Nós temos uma situação econômica gravíssima, onde não só não há desenvolvimento, como nós estamos assistindo a um retrocesso em todos os índices econômicos do país, inclusive dos níveis de pobreza. A Bahia passou agora pelas questões das enchentes, que vão demandar um aporte orçamentário financeiro enorme e por algum tempo. Toda uma infraestrutura de regiões do estado foram danificadas, destruídas até, entre pontes, estradas, habitações populares, e não há, e eu não acredito que nenhum governante fizesse isso, eu não acredito que se eu fosse governante, se você fosse governante, se o ouvinte em casa fosse governante, ele deixaria de construir a habitação popular, de construir a ponte, de construir a estrada, de aportar os recursos dentro da saúde, porque o prédio precisa de mais, na verdade, foram 26 milhões no projeto, de 30 milhões de reais para a recuperação da cultura. Doutora... E com isso não estou dizendo que a cultura não é importante, muito ao contrário, a cultura é essencial, mas na hora que nós temos o nível das necessidades, ninguém faria isso. A gente está conversando com a doutora Bárbara Camardelli, procuradora adjunta para assuntos jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado. Doutora, a gente está com o tempo já se esgotando, eu queria lhe fazer uma última pergunta, que é um ponto também no Ministério Público e também que recai numa polêmica.
o Ministério Público fala dessa área anexo que vai ser construída para expandir o número de leitos do que vai vir a ser o hotel, né? Vai ser uma área atrás, no terreno atrás, e vai expandir o número de leitos. De leitos, digo, de camas, né? De mais quartos para os hóspedes. A pergunta é a seguinte: o Ministério Público fala que isso poderia descaracterizar o projeto original, o desenho arquitetônico ali do período colonial que representa o palácio. Como é que a PGE enxerga isso e o que a gente pode ver se isso, depois dos 35 anos, a gente vai ter uma descaracterização daquele espaço, do palácio? Ali nós estamos falando de uma área tombada. Sendo uma área tombada, você tem um controle desses aspectos arquitetônicos pelos órgãos que justamente fazem a fiscalização e o acompanhamento de toda e qualquer ação construtiva nova no centro histórico. Então, qualquer projeto que se apresente tem que passar pela aprovação do IPHAN, do IPAC, e teve. Nesse projeto do Rio Branco, aquilo que se mostrou arquitetonicamente como a construção, teve. Então, a pergunta não se constrói, até porque a ideia é exatamente a inversa. É você trazer isso como um primeiro ponto, como uma primeira âncora, vamos dizer assim, atrativa, para você revitalizar urbanisticamente toda a área do centro antigo e do centro histórico. Então, se nós temos uma área que está abandonada, que era a sede de uma ruína, nós não podemos achar que aquela ruína é bonita, que aquela ruína é patrimônio cultural, uma ruína, inclusive, que não existe mais, né? Então, que o terreno baldio é bonito, que o terreno baldio tem simbologia cultural. Não tem. O que nós precisamos é ocupar aquele terreno baldio da forma adequada, de acordo com a legislação, para não ofender o patrimônio histórico-cultural, ao inverso, para integrá-lo dentro daquele cenário histórico-cultural. E essa integração se fará a partir justamente do controle dos critérios construtivos, da modelagem arquitetônica, etc. A área, ela será alienada. O palácio será concedido ao uso. O que é que significa dizer? Encerrada a concessão, seja pela execução normal do contrato, que é o que se espera, ou não, por algum fato extraordinário, o palácio volta à administração direta do Estado até que se busque um outro projeto. Aquela área ali alienada, ela precisará manter o aproveitamento econômico. Então, hoje são aqueles quartos de hotéis, mas já se sabe, e todo e qualquer empresário sabe, que se ele vai fazer ali algo que ele tem 35 anos, ele já vai pensar naquela arquitetura para dar depois uma finalidade econômica diferenciada. Então, não é porque aquilo são, hoje, anexos complementares de hotel, que aquilo vai ter que se manter depois da extinção do contrato de concessão de uso, como anexos de hotel. Você pode, inclusive, por exemplo, transformar em apartamentos residenciais, transformar em salas comerciais, não importa a utilização que vá se dar, o que importa é que se dê a utilização econômica sem ofender e em respeito à zona cultural. Inclusive, aqui em direito, isso foi colocado no edital, no contrato, e será também colocado no contrato final da alienação do imóvel, que é a escritura pública, com registro, se criando o que a gente chama de propriedade limitada. O que é essa propriedade limitada? Aquele bem, ele permanecerá na propriedade particular, desde que sempre haja o efetivo aproveitamento econômico financeiro. Se o particular não vai poder pensar em abandonar o bem depois de 35 anos, o particular não vai poder deixar que aquele bem se transforme de novo numa ruína, o particular não pode imaginar que vai fazer daquilo ali uma especulação imobiliária. Porque, se ele assim proceder, o Estado tem como retomar a área para si, para o patrimônio público. Então, esses temores, eles são infundados porque a modelagem já previu isso. Doutora, quero lhe agradecer profundamente pela explicação técnica, por falar sobre esse assunto. É algo que a gente vai acompanhar com muito afinco, né? Afinal, é um patrimônio aqui da Bahia. Mas desde já, de antemão, quero lhe agradecer por tudo que a senhora falou no dia de hoje. Obrigada, André. E me perdoe se eu falei muito, viu? Mas eu sou tagarela mesmo. A gente agradece, é importante mesmo explicar.